Se tem uma coisa que quase todo mundo comenta hoje em dia, é essa sensação de que os anos estão escorrendo pelos dedos. A gente pisca e já mudou o número do calendário de novo. Parece que 2020 foi ontem e, quando vê, já tem gente falando de 2026 como se fosse semana que vem. Dá uma impressão de que o tempo acelerou, mas, no fundo, o tempo continua andando no mesmo ritmo de sempre. Quem acelera somos nós. A gente se perde em notificações, em comparações com a vida dos outros, em promessas que faz para si mesmo na virada do ano e vai deixando para depois. Quando percebe, está vivendo o mesmo roteiro pela terceira vez, só com um ano diferente na agenda. A verdade mais importante de todo esse vídeo é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. 2026 não vai ser diferente porque o relógio virou ou porque o ano mudou. Ele só vai ser diferente se você decidir agir diferente. É a forma como você se posiciona diante dos dias que transforma o ano, não os fogos do Réveillon. Se você continuar com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, o resultado tende a ser o mesmo. Agora, se você começa a ajustar pequenas atitudes com consciência, 2026 pode ser lembrado como o ano em que você começou a construir uma vida mais leve de verdade. E, antes da gente mergulhar nos hábitos um a um, já aproveita esse começo para fazer algo simples que reforça essa decisão. Se esse tema de buscar uma vida mais leve em 2026 faz sentido para você, se você quer ter companhia nessa caminhada e não quer se perder de conteúdos assim, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo agora, enquanto você ainda está aqui prestando atenção. É um gesto pequeno, mas que te ajuda a se manter conectado com esse compromisso de cuidar mais de você. A partir daqui, eu quero te guiar por 26 hábitos que podem, de fato, mudar a forma como você vive 2026. Não são regras rígidas, nem um manual perfeito. São lembretes práticos, coisas que você pode encaixar na vida real, com rotina corrida, com filho, com trabalho, com cansaço. O primeiro hábito é começar o dia sem dopamina barata. Isso significa, basicamente, não acordar e, imediatamente, entregar o controle da sua mente para um aplicativo. Acordar e já ir direto para o WhatsApp, para o Instagram, para o TikTok, para as notícias, pode até parecer inofensivo, mas condiciona o seu cérebro a começar o dia reagindo ao mundo, em vez de criar o seu próprio foco. Nos primeiros minutos depois que você acorda, o cérebro está procurando referências. O que é importante hoje? O que eu preciso priorizar? Se a primeira coisa que ele recebe é um monte de estímulo externo, notificação, problema dos outros, comparação com a vida alheia, ele entende que você não está no comando. É como se você dissesse, sem perceber, decide aí por mim, mundo, o que é prioridade hoje. Quando você escolhe começar seu dia em silêncio, mesmo que por poucos minutos, você envia uma mensagem completamente diferente para si mesmo. Você mostra que a sua atenção é sua, que antes de se conectar com tudo lá fora, você vai se conectar com você. Não precisa virar um monge, acordar às 5 da manhã e meditar por 1 hora. Às vezes, é só levantar, beber um copo de água com calma, respirar fundo algumas vezes, olhar pela janela, pensar no que realmente importa naquele dia, anotar 2 ou 3 prioridades num papel e só depois pegar o celular. Parece detalhe, mas muda o tom do dia inteiro. O segundo hábito é fazer o que precisa ser feito mesmo quando a vontade não aparece. A gente foi condicionado a acreditar que só funciona começar algo quando estiver motivado, inspirado, empolgado. A realidade é quase o contrário. A motivação vem depois da ação, não antes. Quando você começa a treinar, nos primeiros dias é desconfortável, estranho, muitas vezes desagradável. Mas, se você insiste um pouco, lá pelo 7º, 10º dia, começa a sentir um prazer diferente, uma satisfação de estar honrando aquilo que prometeu para si. A grande virada de chave é entender que você não precisa estar com vontade para ser fiel ao que decidiu. A vontade é um bônus, não um requisito. Se você ficar esperando a vontade ideal, o momento perfeito, o alinhamento dos planetas, o ano termina e nada muda. Em 2026, você pode escolher agir a partir de decisão, não de emoção. Quando aparecer aquele pensamento "não estou com vontade", você pode responder para si mesma: talvez eu não esteja com vontade, mas eu escolhi isso por um motivo, e vou honrar a pessoa que eu quero me tornar. Esse tipo de lealdade consigo mesmo pesa muito mais no resultado do que depender de inspiração. O terceiro hábito é escolher um foco por trimestre, em vez de tentar resolver a vida toda de uma vez. Um dos maiores motivos que fazem a gente desistir rápido é tentar abraçar tudo ao mesmo tempo. Melhorar a alimentação, começar a treinar, organizar as finanças, ler mais, dormir melhor, mudar de carreira. Só de pensar já dá um cansaço mental. O cérebro entra em sobrecarga, e quando ele buga, a reação natural é voltar para o que é conhecido, mesmo que isso não esteja funcionando.
Em vez de montar uma lista interminável de metas que te sufoca, você pode dividir o ano em 4 blocos de 3 meses e escolher um grande foco para cada bloco. 3 meses dedicados principalmente a ajustar a alimentação. Depois, 3 meses com prioridade para criar o hábito de treino. Em seguida, 3 meses com foco em organizar o dinheiro. Por fim, 3 meses voltados para estudos ou projetos pessoais, por exemplo. Assim, em vez de tentar se transformar em outra pessoa em janeiro e se frustrar em fevereiro, você vai construindo blocos sólidos, um de cada vez. Imagina daqui a um ano você olhar para trás e perceber que, em vez de um monte de tentativas soltas, você consolidou 4 hábitos importantes, com calma, com profundidade. É isso que dá sustentação para um 2026 mais leve. Não é a quantidade de coisas que você tenta, é a qualidade daquilo que você sustenta. O quarto hábito conversa diretamente com esse desejo de leveza, ter um ritual para desacelerar. A gente aprendeu que vencer é estar ocupado o tempo todo, com agenda cheia, cabeça cheia, sempre resolvendo alguma coisa. Só que viver eternamente acelerado cobra um preço alto. Você perde a capacidade de sentir as coisas simples, de perceber as pequenas alegrias, de estar inteiro em momento nenhum. Um ritual de desaceleração é um lembrete diário de que a vida não é só produtividade, é presença. Pode ser algo muito simples: acender uma vela cheirosa no fim do dia, preparar um chá com calma, tomar um banho um pouquinho mais demorado ouvindo uma música que te acalma, sentar alguns minutos para olhar o céu e sentir o vento no rosto, desligar as telas meia hora antes de dormir. Não é fuga da realidade, é cuidado com o seu sistema nervoso. Quando você cria esse espaço de respiro, você digere melhor o dia, acessa mais clareza e evita aquele cansaço crônico que vai se acumulando sem você perceber. O quinto hábito é reduzir o consumo e aumentar a criação. A gente vive na era do excesso. Excesso de informação, de opinião, de conteúdo, de estímulo. Se você passa o dia inteiro só consumindo, por mais útil que pareça, chega uma hora em que fica anestesiado e sem clareza sobre quem você é e o que realmente quer. Não precisa trabalhar com internet para isso fazer sentido. Seja você arquiteto, advogada, artesã, professor, funcionário público, autônomo, tanto faz. Quando você começa a escrever mais, desenhar mais, conversar mais profundamente, registrar suas ideias, ousar colocar no mundo aquilo que pensa, a sua visão de si mesmo muda. Você deixa de ser só espectador e passa a ser participante da própria vida. Em 2026, você pode combinar consigo mesmo algo simples. Para cada tanto de conteúdo consumido, uma pequena coisa criada. Pode ser um texto curto, uma ideia anotada, um áudio gravado com um insight, um esboço de projeto. Aos poucos, isso cria um fio narrativo da sua própria história, te devolvendo a sensação de autoria. O sexto hábito é recomeçar sempre que for preciso, sem transformar cada pausa em sentença de fracasso. Em algum momento, você vai escorregar, vai faltar ao treino, vai gastar mais do que planejou, vai bagunçar a rotina, vai perder o foco, vai ter uma semana caótica. Isso não significa que não deu certo ou que não é para você. A diferença entre quem evolui e quem fica preso nos mesmos padrões é o tempo que leva para recomeçar. Tem gente que, se erra na terça, joga a semana inteira no lixo. Se escorrega no meio do mês, abandona tudo e promete recomeçar só em janeiro. Já outras pessoas, quando percebem que se afastaram daquilo que queriam, voltam no dia seguinte, às vezes na próxima refeição, às vezes no próximo bloco de tempo. Em 2026, você pode se tratar com mais gentileza e, ao invés de usar o erro como desculpa para desistir, usar como ponto de retorno. Se perdeu hoje, tudo bem, recomeça amanhã. Se perdeu essa semana, reorganiza e recomeça na próxima. O importante é não transformar um tropeço em abandono definitivo. O sétimo hábito é falar consigo mesmo com gentileza. Pode parecer sutil, mas as palavras que você usa para se descrever criam um roteiro que o seu cérebro segue. Se todo dia você se chama de preguiçosa, desorganizado, incapaz, uma hora o corpo acredita e começa a agir em coerência com essa identidade. Em vez de dizer eu sou assim e pronto, você pode começar a experimentar frases como eu estou aprendendo, eu estou melhorando, eu estou em processo. Não é autoengano, é abrir espaço para mudança. Pense em como você fala com alguém que ama, que está tentando se reorganizar, que está se esforçando. Provavelmente, você não jogaria essa pessoa para baixo com rótulos pesados o tempo inteiro. Por que faz isso com você? Em 2026, a maneira como você conversa com a sua própria mente pode ser um dos pilares da sua vida mais leve. Se tudo isso que a gente falou até aqui está fazendo sentido para você, se em algum momento você se pegou pensando é exatamente isso que eu preciso mudar no meu próximo ano, vale muito a pena registrar isso agora de algum jeito.
Quando esse vídeo terminar, ou até mesmo enquanto você escuta, anota aí nos comentários quais desses hábitos mais te cutucaram, quais você sente que precisam entrar com força no seu 2026. Escrever faz com que as ideias deixem de ser só pensamentos soltos e virem compromissos mais concretos. E, se você lembrou de alguém que vive reclamando que o ano passa e nada muda, que está sempre cansado, sempre preso nas mesmas metas e frustrações, manda esse vídeo para essa pessoa também. Às vezes, um lembrete sincero assim é exatamente o empurrão que ela precisa para começar a ajustar a rota junto com você. Tem um ponto da vida prática que a gente não gosta muito de encarar, mas que pesa demais na sensação de leveza: o dinheiro. Não porque ele seja a coisa mais importante do mundo, mas porque a falta de clareza financeira vira uma fonte constante de ansiedade. O 8º hábito para um 2026 mais leve é justamente ter um plano para o seu dinheiro. Não é virar a louca da planilha, nem viver obcecado por cada centavo, e sim sair da postura de deixa a vida me levar e começar a decidir para onde o seu dinheiro vai. Quando você não decide, o mundo decide por você. As promoções decidem, os impulsos decidem, o todo mundo decide, e quando você vê está sempre correndo atrás, com a sensação de que trabalha e nunca consegue respirar. Um plano financeiro simples pode mudar isso. Coisa de anotar quanto entra, quanto sai, quanto você quer destinar para contas fixas, quanto quer separar, mesmo que pouco, para guardar, quanto quer reservar para prazer, para viagem, para experiências. Dinheiro não é só sobre luxo, é sobre liberdade. Poder escolher dizer não para um ambiente tóxico porque você não depende 100% daquela situação, poder investir em algo que vai te fazer crescer, poder dormir com a cabeça um pouco mais tranquila. Em 2026, você não precisa saber tudo sobre investimentos, mas pode dar o primeiro passo de olhar com honestidade para sua realidade financeira e fazer pequenas escolhas mais conscientes a partir dela. Logo em seguida vem um hábito que parece simples, mas é raro de ver sendo praticado: definir horários para parar. A gente vive numa cultura que glorifica o cansaço, como se estar sempre exausto fosse símbolo de importância. Só que tem uma hora em que o corpo começa a gritar. A mente não aguenta mais, o sono não vem, a irritação aumenta, o prazer nas coisas diminui. E, mesmo assim, muita gente insiste em achar que descansar é perda de tempo. Descansar não é preguiça, é manutenção do sistema. Assim como o aparelho precisa ser desligado de vez em quando, você também precisa de um horário para fechar o computador, guardar o celular, encerrar o expediente mental. Quando você define um limite para o fim do dia, está dizendo para si mesmo: eu não sou máquina, eu sou gente. Em vez de trabalhar até o corpo te obrigar a parar na marrã, você escolhe parar para poder continuar bem. Em 2026, uma meta muito mais inteligente do que trabalhar 24 horas é saber a hora de encerrar. Quem não aprende a parar, mais cedo ou mais tarde, é parado à força pelo estresse. Outro ponto que muda completamente a qualidade da sua experiência é aprender a escolher o que você quer sentir diante do que acontece. Não no sentido de controlar tudo, porque isso é impossível, mas de sair do papel de refém das emoções. Situações difíceis vão continuar existindo, pessoas vão te frustrar, coisas vão dar errado. A diferença está em como você se relaciona com as emoções que surgem. Maturidade emocional começa quando você para de acreditar que cada pensamento que passa pela sua cabeça é uma verdade absoluta, e começa a observar. Em vez de eu sou assim, você percebe eu estou sentindo isso agora. Em vez de se afundar de vez na raiva, na inveja, na autocrítica, você dá meio passo para trás e pergunta: que resposta minha vai me deixar mais em paz amanhã? Não é sobre virar um robô em que nunca se abala, é sobre não deixar cada emoção conduzindo sua vida como se você fosse um carrinho sem freio. E aí entramos em um território delicado: redes sociais. Elas podem ser uma bênção ou um veneno, dependendo de como você usa. Ser intencional nas redes é o 11º hábito. Não entrar só por entrar, para ver o que o outro está fazendo, para conferir quem postou o quê, para comparar o corpo, a casa, o relacionamento, o salário. Essa trilha é uma das mais rápidas para a insatisfação. Em 2026, você pode combinar consigo mesmo que vai usar a internet como ferramenta, não como fuga. Seguir pessoas que te inspiram de verdade, consumir conteúdos que te ensinem algo ou te façam refletir, compartilhar o que você está aprendendo, em vez de só assistir a vida dos outros passando. Quando você entra em uma rede já sabendo por quê, o risco de sair de lá mais vazio diminui muito. Ligado a isso vem o hábito de ler para entender, não só para terminar. A leitura virou uma espécie de competição silenciosa. Quantos livros você leu esse ano? Mas a pergunta que realmente importa é: quantos livros mudaram algo na sua forma de viver? Não adianta devorar 50 títulos se nada desce da cabeça para a prática.
Ler com presença é mergulhar em uma ideia e perguntar: como isso se encaixa na minha vida? O que eu posso aplicar? Às vezes, um único livro lido com profundidade transforma mais do que uma pilha inteira lida no automático só para riscar da lista. Em 2026, você não precisa ser a pessoa que leu mais, pode ser a pessoa que leu melhor. Voltando para o corpo, um hábito que conversa muito com a ideia de vida leve é mexer o corpo como quem cuida, não como quem pune. Muita gente usa exercício como castigo. Comi demais, então preciso correr, saí da dieta, então não vou comer nada amanhã. Isso cria uma relação tão dura com o próprio corpo que qualquer tentativa de rotina saudável vira sofrimento. O corpo não é inimigo, é casa. Cuidar dele deveria ser gesto de gratidão, não pagamento de culpa. Treinar porque você quer ter energia para viver bem, para curtir quem você ama, para subir escadas sem dor, para envelhecer com mais liberdade. Caminhada, dança, alongamento, musculação, natação, aula em casa, vídeo no YouTube, o formato é o de menos. O importante é encarar o movimento como lembrete diário de que você ainda tem um corpo que responde. Isso por si só é um privilégio. Outro hábito que simplifica a vida é justamente esse: simplificar. Em vez de tentar montar a rotina perfeita, aquela de acordar às 5, meditar, tomar suco verde, ler 30 páginas, jornalim, treino, café instagramável, você pode perguntar: o que é possível para mim agora? Planejamento demais também pode ser uma forma elegante de procrastinar. Fica tão complicado, tão cheio de etapas, que você desiste antes de começar. Em 2026, em vez de tentar encaixar sua vida em uma rotina idealizada, você pode construir um pequeno ritual que faça sentido para sua realidade. Talvez sejam 10 minutos de silêncio, talvez um café em paz, talvez escrever 2 linhas num caderno. Rotina possível vale mais do que rotina perfeita que nunca sai do papel. O ambiente humano ao seu redor também pesa muito na sua leveza. Escolher pessoas que te puxem para cima é um hábito subestimado. Se tudo à sua volta é reclamação, deboche de quem tenta, desdém com quem sonha, por mais forte que você seja, isso vai minando sua energia. Não dá para florescer em solo encharcado de negatividade. Isso não significa sair cortando todo mundo da sua vida, mas observar: com quem eu saio me sentindo mais inspirado? Quem me lembra de quem eu sou quando até eu esqueço? Quem celebra minhas vitórias, em vez de diminuir? Em 2026, você pode conscientemente se aproximar mais dessas pessoas e, ao mesmo tempo, diminuir a frequência com aquelas que drenam sem entregar nada de bom em troca. E, para conseguir fazer essas escolhas com mais serenidade, existe um hábito que funciona quase como um escudo de proteção: aprender a dizer não. Nem tudo precisa de justificativa longa, nem todo não precisa virar uma tese. Muitas vezes, quando você diz sim para algo que não queria, está dizendo não para algo que realmente importava. Seu descanso, seu projeto, seu tempo com quem ama, seu cuidado consigo. Fica com essa frase: toda vez que você diz sim contrariando seu coração, alguém está sendo abandonado, e geralmente esse alguém é você. Em 2026, você pode se treinar a fazer uma micropausa antes de responder, sentir o corpo, perceber se aquele convite, aquela demanda, aquele compromisso combinam com o que você quer viver. Se não combinam, está tudo bem dizer não, com respeito, mas com firmeza. Para fechar esse bloco de hábitos, vem um que é tão óbvio que muita gente ignora: valorizar o básico. Dormir, beber água, respirar melhor. A gente vive correndo atrás de técnicas complexas, métodos mirabolantes, soluções sofisticadas, e às vezes o problema está justamente no simples que foi deixado de lado. Sem sono minimamente reparador, o corpo não recupera, o humor oscila, o raciocínio trava. Sem água suficiente, os órgãos não funcionam bem, a energia cai, a disposição desaparece. Sem momentos conscientes de pausa, você respira como se estivesse sempre fugindo de algo, mesmo sentado no sofá. Em 2026, antes de se culpar por não ter disciplina, por não conseguir fazer tudo o que planejou, vale se perguntar: eu estou dormindo o mínimo que preciso? Estou me hidratando? Estou dando algum momento de pausa real para o meu corpo e para minha mente? Ajustar o básico muitas vezes já resolve metade da sensação de caos. Se alguma dessas coisas tocou você de um jeito especial, talvez a questão do dinheiro, talvez os horários para parar, talvez o jeito de se exercitar, talvez esse básico que você anda ignorando, vale transformar isso em um compromisso mais concreto. Muita gente passa pelos vídeos, gosta, se identifica, mas segue a vida como se nada tivesse acontecido. E tem um detalhe curioso: uma boa parte das pessoas que sempre volta aqui, assiste os vídeos até o final, sente que faz parte dessa comunidade, ainda nem percebeu que não está inscrita no canal. Então,
Se você sente que esse conteúdo conversa com o tipo de 2026 que você quer construir, dá uma olhadinha agora se o botão de inscrição está ativo para você ou não. Se ainda não estiver, aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde os próximos vídeos que podem te lembrar, ao longo do ano, de voltar para o eixo. E, nos comentários, me conta qual desses hábitos da parte de hoje você sente que mais precisa colocar em prática já. Escolher um e escrever sobre ele é um excelente primeiro passo para começar a viver o seu ano de forma mais intencional. Tem um ponto muito importante para que 2026 seja realmente diferente: questionar o piloto automático. Grande parte da nossa vida acontece em modo repetição. A gente acorda, pega o celular sem pensar, toma o mesmo café, reclama das mesmas coisas, conversa com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos, reage do mesmo jeito aos mesmos gatilhos. Quando vê, não é só o dia que acabou igual, é a semana, o mês, o ano. Questionar automatismos não é complicar tudo, é, de vez em quando, apertar um pause interno e se perguntar: por que eu faço isso desse jeito? Antes de abrir o aplicativo que você sempre abre, antes de dizer sim por impulso, antes de aceitar uma rotina que te esgota, vale se perguntar: isso combina com quem eu quero ser em 2026? Isso me aproxima da vida leve que eu digo que quero viver ou me afasta? Só esse tipo de pergunta já começa a quebrar padrões antigos. A consciência é sempre o primeiro passo da mudança. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia, mas pode deixar de ser refém de atitudes que nem fazem mais sentido para a pessoa que você está se tornando. Outro hábito essencial é assumir responsabilidade pela própria vida. Responsabilidade não é se culpar por tudo. Tem muita coisa que acontece com a gente que realmente foge ao nosso controle: crises, decisões de outras pessoas, doenças, imprevistos. Mas existe uma diferença enorme entre não tenho culpa e não posso fazer nada. Você não é responsável por tudo o que aconteceu, mas é completamente responsável pelo que faz com o que aconteceu. Enquanto a pergunta principal for por que isso aconteceu comigo, você fica preso no papel de vítima. Quando a pergunta muda para dado que isso aconteceu, o que eu posso fazer a partir daqui? Você volta para o lugar de autor da própria história. Não é fácil, porque exige deixar para trás o conforto de apontar o dedo sempre para fora. Mas é libertador, porque te devolve poder de ação. Em 2026, cada vez que você se perceber preso em reclamação, pode experimentar trocar a reclamação por um pequeno movimento concreto: pedir ajuda, aprender algo novo, mudar a forma de responder, colocar um limite que nunca colocou. São esses micromovimentos que, somados, quebram ciclos antigos. Cuidar do corpo como instrumento de vida também ganha um significado especial quando você olha para o ano como um todo. Seu corpo é o veículo que te leva para os seus projetos, para o seu trabalho, para suas relações, para os seus sonhos. Se esse veículo vive negligenciado, rodando sem manutenção, rodando no limite da reserva, é natural que, lá na frente, ele falhe nos momentos em que você mais precisava estar bem. Em 2026, você pode escolher uma abordagem mais amorosa. Em vez de pensar vou cuidar do corpo para caber em tal padrão, pensar vou cuidar do corpo porque quero chegar mais longe, com mais saúde, mais autonomia, mais leveza. Isso passa por escolhas muito básicas, como a qualidade da sua alimentação, o mínimo de movimento diário, a forma como você lida com o próprio cansaço. A ideia não é um corpo perfeito, é um corpo funcional e respeitado. Escolher os estímulos que te constroem, e não os que te drenam, é um desdobramento disso tudo. Aquilo que você consome com os olhos e ouvidos vira, de alguma forma, material de construção da sua mente. Se o seu entretenimento é, na maior parte do tempo, fofoca, briga, polêmica, comparação, conteúdos que reforçam medo, raiva e ressentimento, é injusto esperar que você se sinta leve, confiante e em paz. Em 2026, você pode olhar com um pouco mais de carinho para o que alimenta o seu mundo interno. Não precisa virar alguém radical que nunca mais vê nada bobo, mas pode equilibrar melhor a balança. Para cada coisa que você consome só para desligar, buscar também algo que te ligue mais à sua verdade, que te ensine, que te inspire, que te faça pensar. Se, depois de assistir, ouvir ou ler, você se sente menor, mais pesado, mais confuso, talvez não seja esse o tipo de estímulo que merece tanto espaço na sua vida. Um hábito silencioso, mas transformador, é falar menos e observar mais. Nem toda opinião precisa ir parar numa postagem. Nem toda reação precisa ser expressa na hora. Nem toda conversa precisa ser sobre você. Quando você passa a observar mais as pessoas, as situações, os próprios pensamentos, você aprende muito mais sobre o mundo e sobre si. Quem observa percebe padrões, nota que sempre reage igual a determinado comentário, que sempre trava diante de certo tipo de tarefa, que sempre se sente esgotado depois de alguns encontros específicos.
Sem essa observação, a gente só vai repetindo, repetindo, repetindo. Em 2026, você pode se dar de presente alguns segundos de silêncio antes de responder, alguns minutos de escuta sem interromper, alguns momentos de atenção plena sem precisar registrar nada para postar. O silêncio consciente não é ausência, é presença em profundidade. Fazer enquanto difícil ainda é fácil é outro hábito que protege muito a sua leveza ao longo do ano. Muita gente confia demais na frase "o tempo resolve". Em alguns casos ele até ajuda, mas em muitos outros o tempo só aumenta o tamanho do problema que foi ignorado. Uma conversa difícil que é adiada vira um muro de silêncio. Um exame que você evita fazer vira uma preocupação constante no fundo da mente. Um pequeno descontrole financeiro, se não é olhado, vira um buraco que parece impossível de sair. Em 2026, você pode começar a identificar essas coisinhas que estão pegando de leve agora e decidir não deixar que elas cresçam até virar caos. Não é resolver tudo num dia só, mas começar, marcar a consulta, abrir a fatura e encarar, escrever o primeiro parágrafo daquele relatório, separar 5 minutos para falar o que precisa ser dito. O alívio de ter iniciado costuma ser maior do que o desconforto de começar. Tornar a sua presença mais leve é outro ponto-chave. Pense em alguém cuja presença te acalma. Não porque ela não tenha problemas, mas porque não usa cada encontro para despejar tudo sem filtro, para reclamar de tudo, para criticar todo mundo. Agora pense em alguém que, quando chega, parece que o ar fica pesado. Em qual tipo de presença você quer se tornar? Não se trata de ser falso, esconder suas dores ou viver de positividade tóxica. É sobre não transformar o peso em identidade. Às vezes, é escolher enxergar um lado mais construtivo da situação. Outras vezes, é decidir não alimentar conversas que você sabe que vão descer o nível da energia de todo mundo. Em 2026, você pode ter a intenção de ser aquela pessoa que traz um pouco mais de clareza, de calma, de esperança, mesmo quando fala de coisas sérias. O que você emana volta. Deixar o passado no lugar onde ele pertence também é fundamental para uma vida mais leve. Passado não é lugar para morar, é lugar para visitar quando precisa aprender algo. Ficar revisitando mentalmente as mesmas cenas, remoendo as mesmas falas, reencenando as mesmas brigas não cura nada, só reabre feridas. Você não precisa esquecer o que aconteceu, isso nem é possível, mas pode escolher o que faz com essas lembranças. Pode olhar para elas perguntando o que isso me ensina, em vez de por que comigo. Pode transformar culpa em responsabilidade, raiva em limite, tristeza em sabedoria. Em 2026, ao perceber que sua mente está voltando sempre para o mesmo episódio doloroso, você pode gentilmente trazer a atenção de volta para o hoje, para o que tem diante de si agora, para as escolhas que ainda pode fazer. E assim a gente chega ao último hábito, que é quase um guarda-chuva para todos os outros: fazer de 2026 o ano mais consciente da sua vida. Consciência não é controle total, não é vida sem erro, não é rigidez. Consciência é presença. É saber o que você está fazendo e por quê. É perceber quando está escapando para o piloto automático e, aos poucos, decidir voltar. É ajustar a rota quando percebe que um caminho só te machuca. É assumir para si mesmo o que você quer, em vez de viver apenas o que esperam de você. Quando você passa a viver com mais intenção, cada pequeno hábito ganha um peso positivo. Começar o dia sem dopamina barata, cuidar do básico, respeitar o corpo, escolher melhor as pessoas e os conteúdos, dizer não quando é preciso, tudo isso se soma. E é na soma desses detalhes que um ano se torna realmente diferente. Uma forma bonita de materializar essa decisão é escolher uma palavra para batizar o seu 2026. Em vez de deixar esse ano ser só mais um, você pode perguntar: qual palavra eu quero que guie as minhas escolhas? Pode ser consciência, leveza, coragem, cura, foco, verdade, presença, simplicidade. Não existe resposta certa. Existe aquela que faz o seu coração respirar um pouco melhor quando você pensa nela. Essa palavra não é mágica, mas é um lembrete. Quando você se vir escorregando para velhos hábitos, pode lembrar: eu prometi para mim que 2026 seria o ano da underline, 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 underline. E aí, mesmo que não acerte tudo, vai tentar um pouco mais alinhado com isso. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua já decidiu que não quer mais viver no modo tanto faz. Que está cansada de repetir a mesma história com datas diferentes. E isso, por si só, já é um marco. Para deixar esse compromisso ainda mais real, quando terminar esse vídeo, desce aqui nos comentários e escreve qual vai ser o nome que você vai dar para o seu ano. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase curtinha. Compartilhar isso não é só comentar no vídeo, é uma forma de declarar para si mesmo e para o mundo que você está escolhendo viver 2026 de outro jeito.
E, se você sentir que essas ideias podem ajudar alguém que você ama a também construir um ano mais leve, envie esse vídeo para essa pessoa ou salva para assistir de novo nos momentos em que pensar em desistir de você. Às vezes, é voltando a esse tipo de conversa que a gente lembra que ainda dá tempo, sim, de fazer do próximo ano o melhor capítulo da nossa vida até agora.